Olá, boa noite mais uma vez. Meu nome é Edmara Maurício, eu sou professora de História, museóloga, mestra em Museologia pela Universidade Federal da Bahia. Com vocês, eu estou aqui acompanhando no curso de graduação de Museologia. Nossas aulas estão acontecendo todas as quartas, às 19 horas. Caso seja necessário em algum momento solicitar troca, encaminhe o e-mail, tanto para o meu e-mail que eu vou disponibilizar no final da aula, quanto para o colegiado. A gente pode ir ajustando o melhor dia, o melhor horário para vocês. Gostaria de avisar que essa aula está sendo gravada, em necessidade de disponibilizar para os outros alunos que não puderam estar aqui presente ou que vão assistir em outro momento. Qualquer dúvida, podem sinalizar, podem perguntar. Se não quiser perguntar durante a aula, pode me encaminhar e-mail posteriormente, tá? A aula de hoje, eu tenho um tema Plano de Conservação Preventiva em Museus. No dia 3/9, nós tivemos uma aula sobre conservação preventiva de bens. Isso mesmo? Conceitos básicos de conservação preventiva de bens, 3/9. E aí nós falamos um pouco sobre a conservação, mas de uma forma mais ampla. Hoje nós vamos fazer um recorte desse tema, e à medida que nós vamos avançando, nós vamos destrinchando outros, porque normalmente são temas densos, então não dá para a gente trabalhar todo o conteúdo numa aula de 50 minutos. Então nós vamos trabalhando por partes. Tá bem? Alguma dúvida, questionamento? Estão me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo bem, sim, Pro. Obrigada, Aline. Pronto, vamos lá. Plano de conservação preventiva em museus. Vocês conseguem me dizer o que seria um plano de conservação preventiva em museus? Para que serve? Qual é o propósito? Seria como se fosse um planejamento para fazer a conservação de todas as áreas do museu, né? Para evitar a deterioração do acervo, do prédio, tudo. Isso, justamente isso. Muitas instituições, apesar de conhecer, não se preocupam ou não trabalham de forma efetiva na consolidação desse plano. E nós vamos ver que o plano de conservação preventiva, ele evita que vários problemas, vários processos de degradação e deteriorização sejam evitados. Então, é necessário que os funcionários das instituições conheçam e coloquem em prática justamente para que esses processos sejam evitados. A gente sabe que o bem não dura eternamente, mas o período que a gente conseguir postergar, que a gente conseguir fazer com que ele dure, é interessante para que novas gerações conheçam. Então, nós temos lá conservação preventiva é um conjunto de ações que visam retardar ou evitar a degradação dos bens culturais. Ao contrário da conservação curativa, ela atua de forma contínua, monitorando riscos e implementando boas práticas no cotidiano do museu. Então, para que não aconteça, ou para que o restauro aconteça de uma forma mais longe possível, a gente tem que trabalhar de outras formas. Inicialmente, a gente pensa em trabalhar na forma preventiva, que é a correta. A gente trabalhando de forma preventiva vai fazer com que a gente consiga postergar a conservação curativa e, consequentemente, a restauração. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estabelecer planos, a gente precisa estabelecer metas e nós precisamos trabalhar pensando no bem desse acervo. E não adianta trabalhar sozinho, temos que trabalhar em equipe. Só um instante que eu fui liberar uma pessoa.
A construção de um plano de conservação preventiva se torna eficaz e eficiente quando pensamos na importância de preservar a integridade física dos bens culturais, evitando ou reduzindo os danos causados pelos agentes ambientais, químicos, biológicos e humanos. Nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente da aula que todos esses fatores, todos esses agentes podem interferir na durabilidade, no tempo de vida que esse objeto, que esse acervo tem. Então, nós, quanto profissionais e futuros profissionais da área de museus, da área da restauração, como é o seu caso, Aline, nós precisamos estar atentos a todos esses detalhes, a todos esses agentes, para evitar que, de alguma forma, esses bens, esses acervos sejam atingidos. Não só os acervos, mas também os espaços que esses acervos estão. Então, o plano de conservação preventiva é estruturado em 3 eixos. Nós primeiros temos a caracterização. Então, a gente precisa entender, a fazer uma análise desse edifício. Que prédio é esse que nós estamos usando, que nós estamos trabalhando, que nós estamos usando para condicionar o nosso acervo? Quais são as características que ele tem? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? O que é que a gente precisa prestar atenção aqui nessa construção, nessa organização? A gente tem que lembrar que boa parte dos edifícios que tem, que abrigam os museus são edifícios antigos, são edifícios históricos. E atrelado a isso, a gente sabe que tem muitos problemas de estrutura, muitos problemas com a construção. Então, nós precisamos identificar todos esses problemas para que a gente possa tratar. Normalmente, a gente não vai conseguir tratar de forma completa, não vai conseguir tratar de forma efetiva, 100%. Mas o máximo que a gente conseguir amenizar essas questões, a gente consegue diminuir o risco do acervo. Então, nós temos análise do edifício, acervo, circulação de bens, recursos humanos e públicos. Avaliação de riscos, identificação de fatores de degradação, e aí nós temos quais são esses fatores? Luz, umidade, temperatura, pragas, poluentes, falha na segurança e manuseio inadequado. Esses dois últimos, falha na segurança e manuseio inadequado, em teoria, deveria ser os mais fáceis de ser controlado, de ser analisado, de ser evitado. Porque a falha da segurança, se todos os funcionários, se todos os profissionais da instituição, está cada um fazendo a sua parte, a sua função, está atento às suas demandas, a segurança não vai ter falha. Se o museu entende que precisa de X funcionários e eles contratam X, a gente não vai ter um problema na falha da segurança. Mas nem sempre isso que acontece. O manuseio inadequado. Muitas pessoas acham que conhece, que sabe e que não precisa de orientação, que não precisa de ajuda, então vai fazer o manuseio de uma escultura pegando no lugar errado, vai fazer a transferência de uma obra, de um acervo de um lugar para o outro e não busca o carrinho adequado, ou não vai colocar uma luva porque acha que não tem necessidade. Então, muitas vezes, quem está danificando o acervo não é somente os outros agentes, são as próprias pessoas do museu, são os próprios funcionários que estão ali com a devida função de guardar, mas por um manuseio inadequado acaba prejudicando o acervo, trazendo uma dificuldade que muitas vezes para restaurar se torna caro, às vezes a instituição museológica não tem condições e acaba deixando para depois, esperando o momento de receber uma doação, o momento de conseguir um edital, e era algo que poderia ter sido evitado. Aquele dinheiro, por exemplo, poderia ter sido direcionado para uma outra coisa. Tudo bem até aqui, gente? Certinho, Pro.
Normas e procedimentos, medida de segurança, monitorização ambiental, limpeza, manutenção de equipamentos, organização, organização de reservas e exposições, além da formação de equipe. O que acontece? Manutenção. Nós precisamos estar atentos e atentas à questão de manutenção dos espaços museológicos. Não adianta a gente achar, a gente querer e a gente exigir que todas as pessoas que estejam dentro do museu vai entender, vai saber, vai compreender e tem a obrigação de conhecer como funciona a manutenção e a higienização. Então, cabe a nós que estamos no curso, na graduação, que estamos estudando, nos capacitar e levar essas informações para lá. Então, vai fazer manutenção, olha qual é o produto de limpeza que está usando. Não se pode usar qualquer produto de limpeza. Olha a quantidade de água que está usando para passar um pano no chão, para poder lavar uma sala. Veja se realmente tem necessidade disso. De que forma estão fazendo a manutenção de um determinado objeto. Então, é nossa função também acompanhar, é nossa função dar um treinamento, acompanhar e de ser de forma efetiva. Não adianta fazer uma reunião, um treinamento hoje e não acompanhar, não orientar, ou achar que uma atividade é suficiente para o ano inteiro. Não, não é. Se nós que escolhemos, que somos da área, precisamos estar nos atualizando, nos capacitando sempre, imagine uma pessoa que não escolheu essa área como profissão, como algo de fato para exercer. Então, a gente precisa acompanhar, precisa ter paciência, precisa orientar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E tem que lembrar que a equipe precisa caminhar junto, a equipe precisa ser unida. Porque se a gente está trabalhando numa equipe, está trabalhando no museu, e a gente tem uma equipe, mas que a equipe não conversa, que a equipe não dialoga, e que a equipe trabalha de forma separada, quem vai sofrer o acervo? Porque enquanto 2, 3 está trabalhando para que aquele processo de degradação chegue o mais tarde possível, do outro lado, tem pessoas que não têm noção do que está fazendo e acham que está fazendo certo. Então, nos cabe andar em parceria, sim. Importante, o plano de conservação preventiva deve estar integrado ao plano de atividades e orçamento anual do museu, com revisões periódicas. A efetividade depende da interdisciplinaridade da equipe e do envolvimento da direção. O que acontece? Nós vamos pensar no caso hipotético. Nós trabalhamos numa instituição que tem capacidade, que o trabalho exige que tenham 10 funcionários. Mas essa instituição só tem 5. Então, a gente já entende que outras pessoas vão acabar ficando sobrecarregadas ou, o que é pior ainda, algumas áreas do museu podem sofrer com essas faltas de funcionário. E aí a gente senta para fazer um plano de conservação preventiva, a gente faz o diagnóstico, faz a análise e a gente cria um plano, um orçamento, pensando que ao invés de 10, a gente vai contratar mais funcionários para suprir a necessidade de 10, a gente vai completar o restante, mais 5, por exemplo, então nós vamos ficar com 15 funcionários, nós vamos pensar em instalar ar-condicionado em todas as salas, em todas as galerias, nós vamos pensar em ampliar nossa reserva técnica, vamos estruturar o prédio inteiro, mas nós não temos dinheiro para isso. O nosso plano de conservação preventiva vai ser efetivo? Não. A gente está trabalhando com o mundo ideal. Então, a gente tem que parar, ver qual é a realidade da instituição que nós estamos, o que é possível, o que é que dá para fazer com o que é oferecido, com o que a instituição tem, como é que nós vamos trabalhar da melhor forma possível com o que é oferecido, quais são as prioridades. Então, o plano de conservação preventiva está justamente para isso, para que a gente consiga fazer o diagnóstico e para que a gente consiga trabalhar. Não adianta a gente fazer um cronograma, um orçamento, colocando lá em cima
e a gente não tem condições de suprir nem de cumprir. Muitas instituições passam por problemas sérios de inundações, de problemas elétricos, de perder seu acervo, porque fica esperando o momento oportuno para tudo. E a gente não pode esperar que vai acontecer, que vai chegar um dinheiro de um edital, que vai chegar uma doação para poder fazer tudo. O que é possível para esse momento? O que é que a gente pode fazer? Qual é a prioridade desse espaço? E aqui eu trago apresento um questionamento para vocês. Conservação preventiva e curativa. Então, são dois termos diferentes, e aí a gente precisa trabalhar com esses dois conceitos para evitar que a restauração chegue, ou que ela chegue no momento mais tarde possível. Então, aqui eu tenho conservação preventiva, que são ações contínuas, que evitam a degradação. Então, a gente está na instituição, a gente vai observar o edifício, a gente choveu, a gente vai nos pontos que a gente acha que poderia molhar, ver se está úmido, ver como é que está, ó, o ar-condicionado, vamos lá fazer a revisão periódica, quando foi que o técnico veio, quando tem que ser a próxima visita, reserva técnica, quando foi a última vez que eu passei, que eu vi, que eu fiz análise, como é que está? Então, a gente precisa estar fazendo essas atividades como forma de evitar os problemas que podem acontecer. Então, precisamos trabalhar de forma preventiva para evitar a degradação do acervo. Conservação curativa são as intervenções diretas após danos. Então, aconteceu algum dano, um dano pontual, vai ter aquela conservação para fazer aquela intervenção específica naquele ponto. E aí a gente traz os benefícios da conservação preventiva, porque através dela a gente economiza dinheiro, porque a gente está trabalhando de forma antecipada, a gente está percebendo o que é que pode acontecer, justamente para que não chegue, ou se chegar, o processo da restauração seja em um momento assim que não tenha mais condições. Então, tem o menor custo, maior preservação e gestão eficiente, porque a gente tem um controle. Tem o controle através da documentação, através de registros, de relatórios, para evitar uma degradação ao acervo ou aos acervos. Estrutura do plano de conservação preventiva. Então, a gente, primeiro, tem que caracterizar esse museu, esse edifício, esse acervo, esse público. Então, qual edifício que nós estamos? Como é essa estrutura? É uma estrutura mais moderna? É uma estrutura mais antiga? É uma estrutura que, quando chove muito, chove dentro das salas? Quando chove, fica frio? Quando chove, fica úmido? Como é o nosso acervo? Qual a tipologia? O que é que nós estamos trabalhando? Nosso público, que é o nosso público que mais frequenta essa instituição, e a nossa equipe, que é importante para que a gente consiga trabalhar de forma efetiva. E aí depois a gente precisa avaliar os riscos. Quais são os riscos que nós estamos sofrendo dentro desse espaço? Luz, temperatura, umidade, praga, manuseios. De que forma nós vamos conseguir ou vamos tentar evitar que esses riscos cheguem ao nosso espaço, seja do edifício, seja do acervo? Normas e procedimentos. Então, aí a gente tem segurança, monitorização, limpeza e formação. Caracterização. Edifício, como eu disse agora há pouco. A localização. Onde é que fica esse edifício? É numa parte, num estado do nosso país que é mais seco, que é mais úmido? A gente vai precisar de ar-condicionado? Ou o espaço que o edifício tem, as janelas e portas que esse edifício tem, comporta, a gente consegue trabalhar de forma efetiva, a gente consegue ter ventilação, a gente consegue ter corrente de ar? Como é? Qual o estado de conservação dele? A gente consegue deixar os nossos acervos expostos sem que
interfira na qualidade, sem que interfira no processo de degradação da autorização deles. Outra coisa que vai ser muito importante é associando o edifício. Quais são as tipologias dos nossos acervos? Nós já estudamos em outra aula algumas tipologias e a gente viu que, de acordo com a tipologia, vai interferir de que forma nós estamos fazendo essa conservação preventiva. Então, quais são os materiais? Qual o estado de conservação? Qual a tipologia que a gente pode deixar em qual lugar? Qual o material que pode ficar com o outro? O que é que não podem permanecer juntos? Os recursos humanos, os técnicos conservadores e apoio. Então, nem todos os museus têm a felicidade de ter um restaurador, por exemplo. Tem museus que não tem nem museólogo. Então, imagina como é para poder trabalhar a conservação preventiva nesses espaços. Então, se a gente conta com conservador restaurador, se a gente conta com museólogo, a gente conta com equipe técnica, significa que a gente tem um pouco mais de... Não era cômodo a palavra. Eu esqueci. A gente tem um pouco mais de clareza, a gente tem um pouco mais de recursos para poder trabalhar de forma efetiva, de quando a gente trabalha numa instituição, por exemplo, que não tem. Alguns espaços só contratam o conservador, o restaurador, para serviços específicos. E aí esquecem daquela manutenção, esquece da conservação preventiva, que esse profissional também é responsável e muito capacitado para. Público, a gente precisa lembrar do perfil, do fluxo e do impacto do espaço. Por que fluxo? Quantidade de pessoas que visitam vai interferir no nosso processo de conservação. Então, a gente precisa analisar qual é o público, qual é o espaço, quantas pessoas eu recebo por dia, como é que a gente consegue fazer e pensar a segurança desse nosso espaço. A gente está preocupado com essas questões de vandalismo, que infelizmente vem crescendo, não só no nosso país, mas no mundo. A questão das pessoas quererem tirar foto, quererem registrar o tempo inteiro, tudo. Muitas vezes elas não estão nem preocupadas com o que elas estão vendo, elas não estão nem sentindo a exposição, elas só querem registrar que estiveram presentes. E aí muitas vezes não percebem que encostaram, que derrubaram. E cabe a nós também pensar como evitar esses problemas. Agora nós temos avaliação de riscos. Fatores ambientais, que aí a gente entende que luz, umidade, temperatura e poluentes. Fatores biológicos, que são pragas, fungos e micro-organismos. Fatores humanos, visitantes, equipe e manuseio incorreto. Normas e procedimentos. Nós temos o plano integrado e restrição de acessos, porque nós não podemos permitir que todas as pessoas tenham acesso a todas as salas. Eu vou dar um exemplo simples. A reserva técnica. A reserva técnica não tem que ser um espaço acessado por todos os públicos. Então, o plano também serve para que a gente entenda qual é o espaço que o público vai ter acesso, qual é o acervo que naquele momento vai poder para a exposição, por que ele vai e por que o outro não vai. Monitoramento ambiental e biológica, manutenção de equipes e espaços, formação contínua da equipe, limpeza adequada do acervo e das áreas, que foi algo que nós já falamos. Não adianta pensar que fornecer um treinamento de 1 hora e foi o suficiente para que aquela equipe absorva todos os conhecimentos. Eu vou dar um exemplo muito assim básico para que vocês entendam. Trabalhei em uma instituição e contrataram uma pessoa para trabalhar e não ofereceram nenhum tipo de treinamento para essa pessoa. Eu só soube depois porque eles contaram isso achando graça. Essa pessoa trabalhava primeiro, eu fui contratada depois, e contrataram e colocaram lá para fazer a manutenção do museu.
Quando chegaram, ela estava limpando uma imagem de Nossa Senhora das Graças, se eu não me engano, com água, um baldezinho. Ela pegou um pano, colocou no balde, lavou o pano, torceu o máximo que ela pôde e estava passando. E aí, quando chegaram, acharam engraçado e chamaram a atenção dela. Perguntaram: você nunca trabalhou em museu, não? Ela disse: não, não é assim que limpa. E aí foram chamar a atenção dela depois disso, mas a culpa não foi dela. Ela nunca tinha trabalhado em uma instituição museológica, ela não sabia que a imagem que na cabeça dela estava suja não poderia limpar com água, com pano, com sabão neutro. Então, assim, é algo extremamente gritante que a gente imagina que não vai acontecer na instituição museológica, mas sim que acontece. E aí, quando eu fui contratada para trabalhar nesse espaço, me falaram o que tinha acontecido e ela tornou a falar: não foi minha culpa, porque eu não sabia, e de fato a culpa não é dela. A culpa foi de quem contratou, de quem colocou para fazer a manutenção e não orientou. Ou não avisou: ó, aqui você não pode pegar, aqui você não pode tocar, aqui você limpa de tal forma. Então, nós não podemos partir do pressuposto que o outro sabe, que o outro teve oportunidade. Nem sempre. Conhecimento é poder. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso. Deveria ser direito de todos. Na teoria é, mas na prática nós sabemos que não é bem assim. Então a gente precisa pensar nas outras pessoas e pensar a partir do pressuposto que o outro não sabe. A implementação do plano envolve inicialmente o diagnóstico do acervo do ambiente. Então o diagnóstico foi justamente o que nós falamos. Vamos pensar no ambiente, vamos pensar no acervo, vamos pensar nas condições ambientais, vamos entender todas essas questões. A partir do momento que o diagnóstico estiver pronto, que a gente entendeu toda essa dinâmica, a gente consegue desenvolver o plano e consegue colocar em forma prática. Então, após esse diagnóstico, a gente consegue identificar os materiais, as técnicas, as fragilidades e fatores de risco, bem como monitoramento de parâmetros ambientais, como temperatura, ambiente, luz e poluentes. Com base nesse diagnóstico, é que é feito o planejamento de armazenamento e condicionamento, utilizando suportes adequados, separando os objetos por tipologia de material e protegendo contra os agentes físicos, químicos e biológicos. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Trabalhei numa instituição que o acervo sofria muito com xilófagos, com cupim. Então, assim, era de uma forma absurda. E eles não tinham condições de fazer a manutenção da forma que deveria. Então, era muito complicado, muito difícil. E para aquele momento, o que era possível fazer? Tentar separar o máximo possível o acervo que estava numa situação mais complicada do que outras. Então, até chegar uma verba, até conseguir fazer a descuponização daquele acervo, o que foi possível para aquele momento foi separar. Separou os objetos, os acervos que estavam naquele momento de fragilidade e que poderiam passar por outros. Então, se a gente não está ali acompanhando, se não está fazendo a vistoria necessária, se não está fazendo os relatórios, se não está acompanhando a condição daquele acervo, você não vê o que está acontecendo. E aí, no momento que for, já passou para outras tipologias. Então, a gente precisa, sim, se preocupar, ver o que é possível fazer de acordo com as condições daquela instituição. Tem coisas que a gente sofre muito, mas nós não temos braço para tudo. Às vezes a gente está trabalhando numa instituição grande, que tem muitos objetos, muitos acervos, e não tem dinheiro para fazer o restauro, não tem dinheiro para cuidar de todas as peças. Então, o que é possível? O que é que a gente consegue fazer para esse momento? O que é que a gente vai deixar para amanhã? Qual é a ordem de prioridade? Infelizmente, a realidade é essa. Não são todos os espaços que contam
com o planejamento, com o orçamento atual, para conseguir trabalhar o seu acervo completo. Mesmo grandes instituições, como nós já vimos, como eu vou trazer daqui a pouco, instituições de grande nome, de renome, e que não dão conta de cuidar do seu acervo de forma completa. O plano também estabelece o controle ambiental, garantindo a manutenção de condições estáveis de temperatura e ambiente. Desculpa, temperatura e umidade. Proteção contra a luz excessiva, poeira, poluentes, micro-organismos e a higienização periódica do acervo e do espaço, utilizando métodos específicos para cada tipo de material, sempre de forma segura. Então, nós vamos trabalhar com a higienização mecânica, nós vamos trabalhar com a higienização do acervo, a higienização de forma preventiva. Nós não podemos achar que vamos trabalhar da mesma forma para toda tipologia. Nós não podemos achar que todo tipo de material vai aceitar que a gente trabalhe da mesma forma e que isso não vai interferir em nenhum momento na condição desse acervo. Então, nós precisamos estudar qual a tipologia ou tipologias do espaço que nós estamos e de que forma nós vamos trabalhar com eles. A adoção de um plano de conservação preventiva permite prolongar a vida útil do acervo, reduzir a ocorrência de danos irreversíveis, facilitar o planejamento seguro das exposições e transporte, atender às normas museológicas e boas práticas de preservação. Em suma, ele é fundamental para garantir que as obras sejam transmitidas de gerações futuras em condições seguras e estáveis. É importante destacar a necessidade da higienização periódica no acervo e no espaço, utilizando métodos específicos para cada tipo de material, sempre de forma segura. Outro aspecto muito relevante é contar com equipe capacitada, e para isso é fundamental que os colaboradores recebam treinamento e acompanhamento para que possam exercer as suas atividades com tranquilidade e que possam oferecer segurança ao acervo e à instituição museológica. O que acontece? Se o funcionário, se o colaborador não recebe o tratamento correto e adequado, significa que ele não vai oferecer segurança para o acervo e, consequentemente, a ele não. Então, ele precisa entender qual a importância disso para cuidar do acervo e se cuidar também. Porque a gente tem que lembrar que, a depender do acervo, a gente vai encontrar fungos, a gente vai encontrar poluentes, pragas, que nós também podemos sofrer com isso. Então, nós que estamos nesses espaços, temos o dever e a obrigação de garantir também a saúde dos nossos colegas e não esquecer da nossa. Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Eu acredito que todos devem lembrar dessa tragédia que aconteceu em 2018. O Museu Nacional do Rio de Janeiro era considerado como uma referência pela tipologia do acervo que ele possuía. E uma das causas que foram levantadas para que isso acontecesse foi justamente a falta de manutenção adequada, insuficiência de recursos financeiros e a ausência de um plano de prevenção de riscos. Então, tem várias matérias que foram publicadas falando das dificuldades, falando da fiação, falando que eles não estavam com as obrigações em dias com os corpos de bombeiros. Então, a gente imagina uma instituição desse porte, com planos de preservação nessas condições. E aí a gente pensa, a gente se questiona, poxa, se um museu nessas condições, deste tamanho, referência não só no nosso país, mas em outros, estava passando por isso, e a gente imagina aquele museu que fica numa cidade mais afastada, que fica no interior, que não recebe tantos visitantes, que não consegue arrecadar bilheteria o suficiente, muitas vezes nem para conseguir fazer um restauro, uma manutenção em uma peça. E aí a gente se questiona também, poxa, mas por que não foi feito? Ou por que não estava trabalhando com esse plano para que
fosse evitado? Às vezes as pessoas acham que não vai acontecer. Ah, não vai. Ah, já ficou até hoje, não aconteceu. Ah, não pegou fogo, o ar-condicionado. Não importa. A nossa função é cuidar para que justamente isso não aconteça. Então, foi perda irreversível. Tem coisas aí que nunca mais, nunca mais. Tem acervo que foi queimado. Então, nós perdemos boa parte do acervo que estava dentro dessa instituição. É uma perda irreversível para a história. Um outro exemplo que eu vou apresentar para vocês, essa aqui é uma matéria mais antiga, ela foi publicada em 15 de janeiro de 2012, e aí fala da chuva. A chuva danifica 29 museus, e aí ele traz exemplos de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E aí a gente analisa 3 estados, e os 3 sofrendo com a chuva, então isso significa que são coisas recorrentes. E a gente tenta entender, se pergunta de que forma essas instituições estão trabalhando o seu plano de conservação preventiva para evitar que esses danos aconteçam. Esse acervo está ficando onde? É possível colocar em outro lugar? Como é que é possível fazer, trabalhar para que essa chuva não danifique esse acervo? Então, é algo que a gente precisa se questionar, que a gente precisa buscar entender como essas instituições estão trabalhando, quais delas têm um plano de conservação preventiva e qual delas executa. Porque tem uma coisa, mas no dia a dia executa, no dia a dia está preocupado, assumiu de fato o que se propôs a fazer. E uma outra questão que eu vou apresentar aqui para vocês é a questão da quantidade de vandalismo que vem acontecendo nas exposições, nos museus. É a quantidade de pessoas que só querem registrar o que esteve presente, a quantidade de pessoas que mexem nas coisas. Esse caso aqui, por exemplo, os turistas foram visitar um museu na Itália e aí, de repente, a mulher tira uma foto, faz de conta que vai sentar na cadeira, e aí, de repente, o homem que está com ela, na hora da foto, ele senta. Quando ele senta, desmonta a cadeira. Deixa eu ver se eu consigo passar esse vídeo para vocês. É um vídeo de 29 segundos. Não é isso não, peraí. E o pior de tudo, eles sentam na cadeira, eles não, né? Ele senta na cadeira, danifica, percebe que foi danificada e ele sai. Eles saem de forma rápida, a gente consegue perceber de forma rápida, como se outras pessoas, parece que outras pessoas não vissem. Porém, eles foram identificados e o museu processou. Mas de que forma vocês acham que essa ação poderia ter sido evitada? Ter algum tipo de segurança ali na sala, né? Sim. Se tivesse um funcionário ali, se tivesse um guarda de acervo, se tivesse um mediador, isso teria sido evitado. Poderia até acontecer, que a gente sabe que nada é 100%, mas pelo menos poderia ter sido evitado. Então, muitas vezes, eu não sei se foi o caso dessa instituição, busca economizar no salário de um funcionário, mas que coloca em risco todos os outros. Eu trabalhei numa instituição logo quando eu iniciei no curso de museologia, e nessa época eu trabalhava como mediadora. Era um museu que tinha 6 salas de exposições, mas que só contava com um mediador pela manhã e um mediador pela tarde. O acervo enorme, riquíssimo,
com acervos valiosíssimos, não só pelo período histórico, mas pela uma questão financeira, se caísse em mãos erradas, mas a instituição não achava que tinha necessidade de contratar um guarda de acervo, um mediador, para desenvolver aquela função. Então, aquele acervo estava em risco o tempo inteiro, porque é humanamente impossível uma pessoa ocupar 6 salas. Não tem condições, nem que ela quisesse. Ela não tem como estar disponível em 6 salas. Então, nesse exemplo, não era uma questão financeira, porque era um museu que recebia muitos visitantes, então tinha uma bilheteria bacana para comparar com outros museus, mas eles achavam que não tinha necessidade. Então, a depender da instituição, a gente percebe que vai acontecer algumas coisas, alguns atos de vandalismo, por justamente achar que não tem necessidade. Outra, infelizmente, é por falta de recurso, mas nos cabe, quanto profissionais e futuros profissionais, entender de que forma a gente consegue trabalhar, de que forma a gente consegue amenizar que isso aconteça. Eu acho que nesse caso também, se fosse por falta de recurso, né, uma corda, igual em alguns museus possui, talvez já evitaria, né, pelo menos a passagem. Sim, é verdade, é verdade. Já ameniza, né? A pessoa está vendo que tem uma corda ali, já não é para passar, já não é para ir, apesar que mesmo assim a gente sabe que ainda tem pessoas que vão, que sentam, que passam a mão, mas pelo menos a corda já ia amenizar. Tem algumas instituições que ainda colocam a folha, por favor, não sentar. Fica feio, né? Mas é o que é possível, já que algumas pessoas não respeitam e acham que pode sentar, que podem deitar, que querem tirar uma foto de qualquer forma. Então, nós vamos fazer agora uma revisão do que nós vimos de forma mais direcionada, do que esse plano de conservação preventiva. Nós temos aqui conjuntos de ações para reduzir riscos de deteriorização, perda do valor histórico, artístico e cultural. Integra o plano museológico da instituição. A primeira etapa dele são o diagnóstico das condições ambientais, revelando o estado de conservação e atuação dos agentes de degradação. Em seguida, precisa de uma equipe multidisciplinar, que conste com gestor, museólogo, restauradores, técnicos e os demais colaboradores. A equipe define a metodologia, questionários, planilhas, cronogramas, divisão de tarefa. Um detalhe, por que uma equipe multidisciplinar? Porque uma equipe vai ver profissionais diferentes, vão apontar necessidades diferentes. A gente normalmente direciona o nosso olhar para a nossa formação. Eu vou chegar no museu, e a primeira coisa que eu vou dar conta é ver como é que está a exposição, ver como é que está o educativo, que é uma das coisas que mais mexem comigo. Mas se eu vou ver uma exposição e eu vou levar um restaurador, o olhar dele vai ser outro. Se eu vou com um arquiteto, por exemplo, ele não vai prestar atenção nas mesmas coisas que eu, dificilmente. Então, enquanto eu estou ali presa no educativo, vendo como a equipe foi abordada, como que foi feita a mediação para um grupo escolar, ele vai estar olhando para a estrutura. Se a gente vai com um engenheiro, então é preciso que seja uma equipe de profissionais diferentes e que todas as pessoas também tenham o direito de fala e que os pensamentos, observações sejam respeitadas, justamente para que a gente consiga fazer um plano efetivo, um plano que a gente consiga trabalhar e evitar os problemas, evitar esses agentes para o museu e para o edifício. Esse plano, essa avaliação do edifício e dessas condições são chamados de macroambiente. A gente vai analisar aquele ambiente que aquela instituição, que aquele edifício foi construído, aquele espaço, e dentro disso a gente tem algumas coisas que a gente vai olhar, vai prestar atenção. Nós já falamos, agora só tem um nome específico, que são os índices não vai sair, pluviométricos, que são os períodos de chuva e de seca, de que forma essas chuvas vão interferir dentro do edifício e do acervo, e nesses períodos secos,
Como é que fica essa instituição? Fica com muito calor? O acervo, como é que fica? Então, a gente precisa perceber, teve sinal de fungos? Não teve? Teve umidade? Como foi? Será que se a gente mudar de sala, não mudar, como é que a gente vai resolver isso? Então, temperatura, umidade relativa, fluxo do ar, a gente vê a questão da ventilação natural, poluentes, vegetação. Muitas instituições, principalmente as antigas, sofrem com várias raízes, com várias plantinhas no telhado. Eu não sei se vocês já perceberam. E é uma praga para conseguir eliminar. É muito trabalhoso. A gente vê essas igrejas que sofrem bastante com isso. Então, a gente tem um problema da vegetação, a gente tem os insetos, que ainda tem isso. A gente vê que muitas vezes tem pombos, tem outros bichos que moram nesses espaços que também interferem na condição do acervo. Então, de que forma a gente vai trabalhar para a gente afastar esses bichos, esses insetos, tudo desses acervos, dessas instituições? O fluxo de veículos que vai provocar trepidações e emite gases e poluentes. Como é que a gente vai trabalhar dentro da cidade, num espaço que está perto de rodovias, perto de fábricas? Como é que a gente vai conseguir evitar? A gente não vai tirar a fábrica dali. A gente não vai conseguir fazer com que os carros não passem. Mas de que forma nós vamos tentar amenizar aquela situação? É difícil. É o que nós já falamos no início da aula. A gente vai contar com a idade daquela construção, qual a localização, o estado de conservação, se ele sofre com umidade direta, ascendente, que é do solo, descendente, que é da cobertura, se existe vazamentos, que muitas vezes sofrem com vazamento, falta de ventilação, se tem luz excessiva a luz natural de forma excessiva, risco de incêndios, que infelizmente os prédios antigos eles têm um problema com a fiação, o problema como foi estruturado, e aí é caro para manter, caro para poder fazer uma nova ligação, e aí a gente vai vendo várias gambiarras nesses espaços, e isso se torna extremamente preocupante e perigoso para o acervo e para as pessoas. Os fatores de degradação, nós temos temperatura e umidade, que são as principais causas de dolorização dos objetos. E aí, para tentar amenizar, a gente tem algumas questões. Controle desse monitoramento pode ser feito com data loggers. Nas próximas aulas, a gente vai fazer uma aula específica para a gente conhecer esses objetos. Luz e radiação, a gente precisa também ter cuidado com a questão da luz e quanto está interferindo diretamente no nosso objeto. Poluentes e humanos, que é justamente os riscos de roubo, vandalismo, manuseio e acondicionamento de forma inadequados. Uma outra questão que a gente precisa observar é a quantidade de crimes culturais, de tráfico ilícito de bens culturais. Cresce cada vez mais a quantidade de pessoas que compram bens de instituições que foram roubados, que foram furtados. As igrejas católicas sofrem muito com isso, porque as igrejas só contam muito com prata, com ouro, com imagens de arte sacra católicas de 300, 400 anos. Então, a gente, quando está nessas instituições, a gente precisa também pensar de que forma será possível evitar, de que forma a gente vai trabalhar para que isso não aconteça, para que isso não chegue. Referências. Eu trabalhei com o caderno de diretrizes museológicas. Vocês conseguem acesso, conseguem baixar no Google Acadêmico. Coleção de estudos museológicos com conservação preventiva de acervos. O texto de Lia Canola Teixeira. E preservação de acervos científicos e culturais, foco sobre gestão e tomada de decisão.
Todos esses textos você conseguem acessar de forma muito tranquila. Esse aqui é meu e-mail, mas antes disso eu vou passar um vídeo para vocês de quase 3 minutos. Só um momento. O Plano de Conservação, também chamado de Programa de Manutenção e Conservação Preventiva do Acervo, é o documento que norteia as ações de conservação preventiva da coleção do Museu Casa de Portinari. Ele foi desenvolvido pela equipe técnica do museu e a empresa Júlio Moraes Conservação e Restauro, sendo implementado oficialmente ainda em 2008, apesar do museu já seguir boas práticas de conservação preventiva da coleção antes mesmo disso. Por ter que dar conta dos diferentes tipos de objetos da coleção, o documento prevê que museólogos, conservadores, restauradores, técnicos em controle de pragas e profissionais de segurança e de combate a incêndios trabalhem em conjunto para prevenir, controlar, detectar e intervir na coleção quando necessário. A primeira orientação apresentada pelo plano foi a organização da coleção por tipos de materiais, para a tomada de providências específicas para cada um dos objetos. As classificações foram murais, madeira e associados, materiais diversos associados, metal, metal e associados, mobília, papel, porcelana, vidro, cerâmica, telas, têxteis e tubos de tinta. Também foram atualizadas as situações de estado de conservação para a verificação de peças que necessitavam de cuidados especiais. Foram implementadas fichas de conservação para registro de toda e qualquer informação ligada à conservação dos objetos museológicos e também um sistema de registro de fotos dos objetos. Equipamentos como termoigrômetros foram adquiridos e a coleção passou a ser monitorada diariamente, tendo seus dados registrados para a formulação de planilhas com gráficos de variação da umidade relativa do ar e temperatura. Atualmente, esses dados são obtidos por meio de data loggers, que fazem esse trabalho de forma automática. Foram também instituídas inspeções diárias, semanais, quinzenais, mensais e anuais da coleção, dependendo das especificidades individuais de cada peça. O plano de conservação é documento essencial para a manutenção da coleção do Museu Casa de Portinari e contribui diretamente com o setor de documentação institucional, gerando informações relevantes em todos os sentidos. Anote meu e-mail, prof_edmar@unicv.edu.br. Qualquer necessidade, qualquer dúvida, qualquer questionamento, mesmo que não seja dessa aula, podem me perguntar. E agora eu abro a aula para vocês, para perguntar o que vocês acharam, o que vocês entenderam, se vocês querem fazer algum comentário, se tem alguma experiência relacionada ao tema, o que gostariam de compartilhar. Pro, essa seria uma dúvida. O plano de conservação preventiva, ele faz parte do plano museológico. Sim. Mas qual seria os itens a mais que tem no plano museológico, além do plano de conservação preventiva? Então, a gente vai precisar... eu acho que na próxima aula a gente consegue trabalhar o plano museológico. Dentro desse plano museológico, a gente vai precisar acompanhar toda a questão do museu. Qual é o acervo? Qual a condição de reserva que esse museu tem? A questão dos funcionários, qual é a missão desse estabelecimento? Qual é o propósito? Como é que a gente vai conseguir trabalhar aquele espaço? Então, hoje a gente tem uma dificuldade que boa parte dos estabelecimentos não tem plano museológico. Ele não tem plano museológico
Malmente tem um plano de preservação, plano de conservação preventiva, e automaticamente não consegue exercer o que precisa. Então, esse plano vem para direcionar quais são as funções e obrigações desse museu. Tá claro? Entendi, Pro. Beleza, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Não? Então, por hoje é só. A gente finaliza a aula de hoje e aguardo vocês na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 19 horas. Boa semana para todos nós. Obrigada pela aula, Pro. Boa noite. Eu que agradeço a presença. Boa noite. Obrigada, Ana Beatriz. Boa noite.